são exatamente 3h08 e a partir de agora nós vamos estar entrevistando, batendo aquele papo, né, com o doutor Nazário Bento, ele que é advogado, não vou nem dizer, né, todo o currículo dele, porque ele é criminalista, mas como se diz a história, advogado é advogado, é pau para toda obra. E eu já quero saudar e agradecer por ele ter vindo, ter topado esse momento aqui na Rádio Acauã FM para a gente falar de eleições 2024. Então vamos lá, vamos saudar ele. Boa tarde, doutor Nazário Bento, seja bem-vindo aqui à Rádio Acauã FM. Boa tarde, Danúbia, boa tarde a todos os seus ouvintes, né, os ouvintes do seu programa. Cumprimentar também meu amigo Benilton, que está aqui nos gravando, nos filmando, né? Sim. Se nós não saímos bonitos, a culpa não foi nossa. É, a culpa é dele mesmo. Cumprimentar aí seus seguidores aí do Instagram que estão ao vivo, aí também assistindo a gente. E dizer que para mim é um motivo de muita alegria vir aqui falar para a população sobre esse evento democrático que está prestes a acontecer em todas as cidades, em todos os municípios do Brasil. Muito bem, Nazário. Para a gente iniciar, eu queria que você passasse para a população em geral, porque geralmente as datas de eleições, elas são muito dinâmicas, elas mudam. Qual vai ser o dia da eleição 2024? Danúbia, dia 6 de outubro nós temos um encontro com a democracia. Eu costumo dizer que dentro dos países democráticos o melhor evento que existe se chama as eleições, porque movimenta não só os políticos, mas também todos os cidadãos, né, que vão fazer suas escolhas e define o futuro, no caso dessa eleição agora, dos nossos municípios. Muito bem. Ô Nazário, eu gostaria que você passasse também as principais datas, né? Já passou aí o período dos partidos, né, de fazerem seus registros. E quais são as outras datas que devem ser cumpridas minuciosamente, né? A gente sabe que a justiça ela estipula um prazo para cada evento dentro da democracia que deve ser exercida no dia 6, que no caso é o voto, né? As eleições. Mas aí existe um prazo para cada coisa, por exemplo, convenções. Bom, Danúbia, vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral, e todos os anos de eleição, ele edita uma resolução, certo? Nessas resoluções se costuma passar as principais datas que o jogo eleitoral vai ter, né? Então, para a população, é importante a população saber, por exemplo, que existia uma data limite para que as pessoas elas se candidatassem, elas cumprissem o critério da questão da filiação partidária, ou seja, o tribunal ele deu um prazo para que quem desejasse se candidatar fosse até ao partido político que ele desejasse, fizesse a sua ficha lá de filiação e com isso passasse a fazer parte do quadro. Esse prazo aí já está esgotado, ou seja, quem já está afiliado, quem tem vontade de estar na condição de candidato esse ano, já deve estar filiado a um partido político. Além disso, é importante também dizer que a janela para inscrição de eleitores também já foi esgotada. Ou seja, as pessoas que vão votar no pleito, elas já estão inscritas também na Justiça Eleitoral, ou seja, as pessoas que queriam transferir, que queriam tirar o título pela primeira vez, essa janela aí também já se esgotou. Os próximos eventos agora, Danúbia, que nós teremos, que vai movimentar a população dos municípios, na verdade são as convenções, que começarão provavelmente a partir do dia 20 de julho. De julho. Isso. Então, os partidos agora eles vão começar a se reunir no seu âmbito interno para decidir como é que vão organizar esses eventos, que é eu acho que o evento inaugural da eleição, que é a questão de quando o partido se reúne para homologar a escolha do seu real candidato, ou seja, muito se fala nos municípios sobre eventuais nomes, né? Sim. Se especula, é fulano, é beltrano, mas a escolha só se dá inicialmente pelo partido, nesse prazo que começa no dia 20 de julho, e depois, quando essa pessoa reúne sua documentação e vai dar entrada no seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral, que é após esse período das convenções. Nazário, não está assim na pauta, mas uma curiosidade, até pedido para te perguntar, você enquanto advogado, você deve estar por dentro de algumas coisas, né, da Justiça Eleitoral, e aí você falou aí da questão dos partidos, né, devidamente já tiveram a sua data para requerer o seu direito, né, de candidatura,
E as pessoas estão falando muito, né, que em Exu possivelmente terá um cenário de 3 partidos. Esse cenário, ele pode acontecer, ele é real, existe as 3 pessoas que todo mundo sabe, né, desse cenário, fizeram esse registro? Você sabe? Você tem essa informação? Danúbia, é verdade que existem mais de 5 partidos com representatividade, vamos dizer assim, de eleitores que podem vir a se candidatar. E a gente tem acompanhado os bastidores da política e vê sim aí 3 pré-candidatos, né, que estão aí divulgando seus nomes. Não sei se levarão até o fim, mas existe sim, essas 3 pessoas podem sim, porque elas são, vamos dizer assim, cada uma está dentro de uma agremiação. Sim. E basta que elas consigam convencer as pessoas do seu próprio partido para que sejam, assim, registradas, né, escolhidas na convenção. Quando eu me refiro a partido, eu estou me referindo, claro, à sigla partidária, né, porque aqui no Exu nós sabemos que existe, as pessoas identificam partido pelo intitulado Boca Branca e Boca Preta, aqui em Granito, sim, Modeba e Quizila, né, sim, e assim por diante. Mas dentro das legendas, existem mais de 5 legendas aptas a disputarem o cargo de prefeito, no caso, né, aqui na cidade. E dentre essas 5 legendas, existem sim aí 3 pessoas que estão circulando no município, divulgando seus nomes com a possibilidade de uma candidatura futura. E por que eu te fiz essa pergunta? Porque tem algumas pessoas que não acreditam na real terceira possibilidade. E aí você, como advogado que está por dentro, pediu para eu te perguntar se existe essa possibilidade. Então ele já respondeu. Nós acompanhamos os bastidores aí até porque, assim, Danúbia, nós temos aqui na cidade um fórum só para tudo, né? É diferente de cidades grandes, onde a justiça eleitoral funciona num prédio, a justiça criminal em outro, a civil em outro, a federal em outro. Enfim, nós aqui temos um fórum só para todos os assuntos. Então, no nosso cotidiano, nós encontramos as pessoas, por exemplo, que estavam levando eleitores para regularizar seu título. Nós temos uma convivência muito boa com todos os pré-candidatos e conversamos com os 3. E todos eles me disseram que mantêm sim as suas pré-candidaturas e que vão, para dentro de suas agremiações, disputarem aí a possibilidade de uma candidatura sim a prefeito. Então, se esse cenário se confirma ou não, depende eventualmente da vontade dos atores, né? Isso. Então tá aí, minha gente. Data das convenções, do dia 20 de julho a 5 de agosto. E aí a gente vai falar, agora vai para essa parte. Propaganda eleitoral, a partir de quando pode-se fazer uma propaganda eleitoral? E o que é considerado uma propaganda eleitoral? Doutor Nazário, você poderia exemplificar? Bom, Danúbia, é assim, veja, quando uma pessoa ela tem a vontade de ser candidata, ela naturalmente tem que divulgar seu nome. Isso aí é chamado de pré-campanha. No momento, nós não estamos vivendo uma campanha eleitoral, porque, como eu disse, ninguém foi escolhido ainda da condição de candidato. São pré-candidatos. Então, no momento, a Justiça libera, sim, os pré-candidatos para divulgarem, por exemplo, sua história, suas plataformas políticas, seus planos, seus sonhos para a cidade. Para quem é de oposição, para criticar, por exemplo, a gestão. Para quem é de situação, para defender os projetos que já foram desenvolvidos até aqui. Isso é absolutamente normal na pré-campanha. O que não pode, no momento, não pode divulgar número de candidatura, porque não existe ainda número escolhido, não pode se colocar na condição de candidato e não pode, em hipótese nenhuma, pedir voto. Porque, como eu disse anteriormente, para que se seja candidato é necessário passar pelo crivo do partido na convenção. E após isso, todos os pré-candidatos que forem aprovados pelo partido deverão comparecer à Justiça Eleitoral para fazerem seu registro de campanha. E só então é que vai se passar a fazer a chamada propaganda eleitoral, que é quando o candidato se apresenta na condição de candidato, coloca suas ideias e divulga seu nome e seu número de urna para que os eleitores possam votar. Lembrando que quem faz isso antecipadamente corre o risco de receber uma representação eleitoral por propaganda antecipada e, com isso, sofrer aí a penalidade, inclusive, de multa. Inclusive, a gente já se vê aí sendo noticiado na internet, quando a gente acompanha o Instagram, tem alguns sites de notícias que já vem noticiando que algumas pré-candidaturas já estão sendo penalizadas, né? Algumas pessoas
estão usando nomes, né? Inclusive naquela outra entrevista você até exemplificou uma situação que acho que saiu no site Miséria, né? Isso, já tem representação. Eu tive o cuidado de dar uma olhadinha hoje no site do TRE. Tem representação contra pessoas, inclusive da região, talvez não do nosso município ainda, mas alerto para todo mundo que assiste, para vocês que estão assistindo, que a justiça eleitoral hoje ela é muito dinâmica e ela acompanha muito, sim, os bastidores da política. E no caso do Ministério Público vir a ter conhecimento de alguma irregularidade, de alguma propaganda eleitoral antecipada, pode inclusive o Ministério Público agir sem a necessidade de o adversário, vamos dizer assim, denunciar. Basta que o Ministério Público veja, tenha conhecimento, já é o suficiente para que se possa entrar com a representação. Olha só, sem denúncia nenhuma, né, minha gente? Então é importante até ter esse tipo de conhecimento. Por exemplo, eu queria que você falasse algum tipo de expressão que você, como advogado, e pelo olho da lei, como se diz a história, é considerado uma propaganda antecipada. Danúbia, eu gosto de dizer assim, veja, na mente do juiz eleitoral, ele sempre analisa o contexto da situação. Mas, dentro desse contexto, existem aquelas palavrinhas mágicas, né? Como fazer o vizinho da vitória, vamos juntos, né? Tamo junto, nós estamos aí, né? Tamo aí. São situações que indicam que o pré-candidato está se colocando na condição de candidato. E muitas vezes, pela própria forma, pelo figurino, pelo ambiente que a pessoa está fazendo na live lá, e às vezes por o que ele diz, né, indica que ele está anunciando de forma antecipada uma candidatura que na verdade ainda não existe. Por exemplo, o que eu tenho percebido, né, não vou falar a nível de Exu, vou falar a nível de Brasil, é que tem muitas, aquelas músicas, né, que elas têm um contexto... Isso, jingles de campanha, né, que são propriamente de campanha, né, ele vem aí, né... fulano vai voltar, ciclano já voltou. Bom, enfim, necessariamente quem vai analisar se houve um ato de campanha eleitoral antecipada ou não é o magistrado, é o juiz. E dentro de uma interpretação muito subjetiva, mas o que eu quero dizer é que ele analisa muito o contexto, né? Ele vai analisar o contexto, como foi que a foto foi divulgada, como foi que o vídeo foi divulgado, o que foi dito efetivamente, para aí sim ele aplicar a penalidade. E aí, dentro dessa penalidade, doutor Nazário, o que pode acontecer com este pré-candidato? Quem anuncia, vamos dizer assim, quem anuncia que já é candidato sem ser, corre aí a possibilidade de uma multa, se for um mero ato de campanha. Agora, se for algo envolvendo distribuição de brindes, se for algo envolvendo dinheiro, se for compra de voto, futuramente ele pode responder por abuso de poder político e econômico, e pode vir a ter seu registro impugnado, ou seja, seu sonho está exterminado, né? Pois é, então fazer a campanha direitinho, né, a pré-campanha, tudo dentro do padrão, né, doutor Nazário? E essa pessoa, por exemplo, pode até chegar a fazer um registro, imagine aí, se candidatar, ganhar uma eleição e de repente ser penalizado após isso, isso pode acontecer? Pode, porque a justiça ela tem um ritmo dela, né, assim, ela não analisa... Os casos que chegam à justiça, eles não são imediatamente analisados, embora a justiça eleitoral seja muito célere. Existe aí o juiz eleitoral da cidade, existe o TRE, existe o TSE. Então, muitas vezes, quem é processado vai recorrendo. Aí a penalidade ou pode ir aumentando, ou pode ir diminuindo, ou pode até não existir, dependendo do recurso que seja apresentado. Mas o resultado final, o trânsito em julgado, quando a situação está definitivamente resolvida, só sai quando não existe mais a possibilidade de recursos. Aí, nesse caso, pode acontecer da pessoa já estar eleita, já ter o mandato e ter que sair de lá pela porta da frente e humilhada, como se diz, né? Imagine aí, minha gente. Pesquisa eleitoral, pode ou não pode? Em relação a essas enquetes, já vou mandar logo 2 perguntas de uma vez só. Em relação a essas enquetes, que muitas páginas aí, usando, né, as redes sociais como ferramenta, tem feito algumas enquetes. Eu queria que você explicasse essas 2 coisas, tanto as enquetes de redes sociais como as pesquisas. Bom, primeiro a população necessita saber qual é a diferença entre elas. Sim, com certeza. A diferença entre elas é que uma pesquisa, para ser pesquisa verdadeiramente, ela tem que ser feita por uma empresa idônea, para que tenha validade realmente, de fato, e que possa ser divulgada
ela precisa ter um registro junto à Justiça Eleitoral, e esse registro ele não é tão fácil de ser feito, certo? Só as empresas realmente especializadas aqui conseguem fazer o registro. E aí a enquete ela é diferente. A enquete é meramente qualquer pessoa que tenha vontade de abrir o computador, de abrir uma tela de computador e botar entre fulano e cicrano, quem você votaria? Só que essas enquetes elas não têm nenhuma validade, elas não apontam nenhum caminho sério e idôneo. Por quê? Porque, como se sabe, robôs podem votar, pessoas de outros países podem votar, uma pessoa só muitas vezes consegue driblar o mecanismo e mandar aí voto querendo que o candidato dela saia à frente. Então, como é uma coisa que não tem assim nenhum peso jurídico, hoje em dia a Justiça Eleitoral não dá muita importância. Já no caso da pesquisa, não. Se você divulgar a pesquisa que não tem registro, você vai sofrer uma penalidade alta. Dependendo do caso, pode inclusive responder por abuso de poder econômico, porque essas pesquisas também não são muito, vamos dizer assim, baratas, né? Então, só para dizer que o candidato, o pré-candidato, ele pode fazer uma pesquisa? Pode. Não tem problema nenhum. Ele quer saber se ele está bem em uma determinada região, ele pode contratar um instituto e ver. O que ele não pode é divulgar para terceiros o resultado, porque se ele fizer isso, ele vai responder um processo na Justiça Eleitoral. Então, qualquer pessoa, independente de ser página, qualquer pessoa, ela pode gerar ali uma enquete, fazer uma enquete? As enquetes, Danúbia, elas são livres, porque, como eu disse, elas não têm nenhum tipo de finalidade, certo? Elas não têm nenhum valor jurídico. É apenas uma pesquisa de opinião que não tem, vamos dizer assim, nenhum controle por parte da Justiça Eleitoral. Eu posso agora, por exemplo, fazer uma enquete aqui perguntando: se eu, Danúbia e Benilton fôssemos candidatos no futuro, qual desses três aqui, qual seria a sua escolha? E aí é todo mundo votar, por exemplo, em você e ninguém votar em mim. Quer dizer que você ganharia a eleição? Não, porque, como eu disse, pode realmente, de fato, algumas pessoas de boa conduta estarem votando, bem intencionadas em você lá para alavancar seu nome, pode. Mas pode ser aí uma leva de robôs, entendeu? Sim. Que podem estar votando para lhe favorecer num eventual jogo político. Mas não tem, enquete não tem validade, enquete não indica nada, só uma pesquisa séria e idônea, registrada perante a Justiça Eleitoral, é que realmente tem um valor para a Justiça e para o eleitorado de fato, que é sério. Nazário, doutor Nazário, crimes eleitorais, o que podemos considerar como crimes eleitorais? E ainda vou me aprofundar na pergunta, para o político e para o eleitor. Agora você foi fundo. Vamos lá, existem uma diferenciação entre crime eleitoral e ilícito eleitoral. O ilícito eleitoral ele é punido apenas com multa, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que faz propaganda eleitoral antecipada, ele está cometendo o ilícito eleitoral. Agora, o crime eleitoral, não, ele é mais sério, ele é mais grave. Por quê? Porque a conduta do candidato, por exemplo, que imputa falsamente um crime a outro, ele pode responder criminalmente e pode, inclusive, sofrer com prisão, com prestação de serviço à comunidade, com medidas restritivas de direito. Então, o crime ele se diferencia nesse sentido. O candidato, por exemplo, ele não pode cometer o crime de corrupção eleitoral. Eu não posso chegar aqui hoje, o pré-candidato ou o candidato, e dizer assim: Danúbia, vote em mim que eu lhe dou R$100. Ou vote em mim que eu lhe dou 200. Ele não pode fazer isso, porque senão ele pode responder, caso chegue aí a justiça, né, o conhecimento, ele pode responder pelo crime de corrupção eleitoral. Então, nesse caso, ele pode sim pegar uma pena privativa de liberdade, né, que é a chamada prisão, e pode responder um processo e pode ficar sem seus direitos políticos. Ele pode pagar a multa, ele pode pagar a prestação de serviços à comunidade, enfim, ele pode ser penalizado de várias maneiras, dependendo da gravidade da conduta dele. Então, vamos dizer assim, o político ele tem que ter uma boa assessoria jurídica, é importante, mas ele tem que ter um conhecimento relativo da lei. Hoje, o Instagram, o YouTube e as mídias sociais como um todo, elas não raro tem muito advogado falando a respeito, né? Sim. Então, hoje você não precisa mais, vamos dizer assim, pagar por a informação. A informação ela é democrática na rede social. Teve a informação, procurar não infringir
a lei para que você não sofra uma punição. E, igualmente, eleitor, para você, é importante que você saiba que você também não pode vender seu voto. Porque também é crime, e se você fizer isso, você também sofre processo criminal. E no dia da eleição, por exemplo, fazer boca de urna é crime, entendeu? E outras situações, como por exemplo, o fato de você estar querendo denegrir a imagem de pessoas, sem que haja um real motivo para isso, querer criar uma falsa situação para que você consiga conquistar o voto de alguém. Tudo isso são situações que merecem atenção, porque podem ensejar num processo criminal, sim. Pronto, e aí a gente vindo, a rede social ela está muito forte, assim como os grupos de WhatsApp, a gente sabe que existem alguns grupos de WhatsApp, a gente também recebe encaminhamentos de pessoas que estão em grupos, de postagens. Eu queria que você também deixasse o alerta sobre isso, Nazário, do cuidado com as pessoas em relação às suas falas em grupos de WhatsApp. Danúbia, é muito comum as pessoas acharem que a internet é terra sem lei. E aí, no afã, né, a pessoa está ali, vamos dizer assim, emocionada no calor das emoções, né, emocionada com a corrida política, ela deseja muito que seu pré-candidato se torne candidato, ela quer muito que ele chegue ao poder, e aí as discussões elas começam a ficar acaloradas. Aí é necessário que o eleitor, o pré-candidato, ele tenha muita atenção no que é que ele está falando. Por quê? Porque hoje, mesmo que você apague certas postagens, às vezes elas ficam publicadas em grupo. E aí, às vezes, um print pode possibilitar que essa informação, dessa situação, chegue até a justiça. E aí, se você, por exemplo, imputou a alguém uma conduta que é criminosa, por exemplo, eu disse que Benilton roubou, por exemplo, Benilton matou alguém, Benilton desviou dinheiro, e sem que eu tenha prova daquilo, a pessoa pode responder por calúnia. Ou se a intenção era denegrir ali a imagem de Benilton por alguma coisa que não é crime, mas que moralmente não é aceito na comunidade, pode ser aí incluído como difamação. Ou eu posso simplesmente querer ofender Benilton para deixar ele magoado, e aí a pessoa está cometendo um crime de injúria. Por todas essas circunstâncias, ela pode sim ser denunciada, responder processo, e dependendo da gravidade, o juiz ele vai fixar sim aí uma pena que pode ser de multa, pode ser de prestação de serviço comunitário, e dependendo do índice de reiteração da pessoa, pode até sair uma prisão preventiva para ela. Então é muito importante, né, Nazário, essa fala para que chegue a muitas pessoas, como você diz, às vezes é o calor do momento, a gente sente mesmo vontade em alguns momentos de falar determinadas coisas, falar o que pensa e às vezes até o que não pensa, né, e acaba deixando sair pela boca o que está dentro da sua cabeça ou do seu coração. E a gente precisa ter cuidado. Essa semana, inclusive, eu disse a uma amiga minha, num grupo de mídia social, assim, que o homem público, ele tá sim sujeito ao julgamento popular. E no dia 6 de outubro nós vamos sim escolher quem será o próximo prefeito da cidade, verdade. Mas a vida particular de cada um, Danúbia, é particular, já está dizendo, né? Sim. Então, assim, quando você vai tratar de assuntos da vida privada de determinadas pessoas, você tem que ter muito cuidado da forma como você fala, porque você pode sim, às vezes magoar a pessoa, e aí você já responde. Às vezes você pode fazer com que a sociedade crie um determinado estigma daquela pessoa, e aí ela vai responder. Ou às vezes você pode acusar ela de ter cometido um crime que ela não cometeu, e aí você também responde. Então, muito cuidado com isso. Evidentemente que a gente sabe que a política é um campo que mexe com a emoção do ser humano, mas quanto menos problema a gente arrumar em política, melhor. E eu dizia isso na eleição passada de presidente, porque a eleição foi muito polarizada, nós vimos aí os ânimos muito acirrados, e nós vimos muita gente perder amigos por conta de política. E é uma coisa que terminantemente não vale a pena, porque no âmbito federal, essas pessoas sequer conhecem a gente pessoalmente, não existe esse vínculo de amizade. E no âmbito do município, eu sempre costumo dizer, principalmente em municípios pequenos como a gente, como o nosso, nós precisamos uns dos outros, nós convivemos uns com os outros, e política passa. E quem for eleito, que será consequentemente aquele que tirar mais votos,
vai administrar a cidade pelos próximos 4 anos e vai ser sim o prefeito de todos, de quem votou e de quem não votou. É isso, minha gente. Tá aí o recado do doutor Nazário Bento. Nazário, fake news, período político, né? Costuma-se surgir muitas conversas paralelas, né? Isso é o que a gente diz na sala de aula, mas vamos dizer assim, no contexto geral, muita conversa entre pessoas, né? O que é que você tem a dizer sobre fake news? Fake news, elas tanto podem prejudicar a candidatura, quanto elas podem prejudicar o eleitor, né? Que faz isso voluntariamente para, às vezes, como eu disse, denegrir a imagem de alguém, né? Ou criar fatos aí que não são verídicos. Então, se for na propaganda eleitoral, as fake news elas serão removidas. Provavelmente o candidato vai ter direito de resposta e, dependendo da gravidade, é como eu estou dizendo, pode ser convertido, sim, em um processo criminal. A gente precisa ver de fato, porque quando a gente fala em fake, né, a gente está falando de um fato que é falso. Mas que fato seria esse? Então, quando a pessoa prejudicada, ela sabe que alguém criou um determinado fato que não é verídico, ela vai comunicar à Justiça Eleitoral. Ou vai entrar com o seu advogado e vai entrar com a representação pertinente. E ali é que a gente vai saber de fato a gravidade da consequência que vai vir para a pessoa que divulgou aquilo que não era verdadeiro. Ô Nazário, a gente percebe aí que o pessoal até brinca, até eu vi em algum Instagram aí falando, quem não está gripado ou não está com resfriado é pré-candidato. Até fazendo uma menção a tantos pré-candidatos que anda se falando aí na nossa cidade. O que você acha, o número de pré-candidatos? Danúbio, eu acho que a cidade suporta, assim, tem... Em municípios como o nosso, eu acho que a cultura política ela ainda precisa melhorar bastante. Porque, veja, os partidos políticos hoje eles estão preocupados muito com números. Quanto mais candidatos, mais puxadores de votos, por exemplo, ao candidato a prefeito. Fato. É uma estratégia interessante. Mas eu acho que os partidos políticos, como eles funcionam, ou deveriam funcionar, eles deveriam desenvolver uma preocupação maior com a qualificação desses pré-candidatos. Eu não estou dizendo com isso, que seria no mundo ideal, que todos eles tivessem algum tipo de formação, não. Mas que pelo menos os partidos eles estivessem instruindo os seus pré-candidatos sobre qual é o papel do cargo que eles vão desempenhar caso eles sejam eleitos. Porque às vezes a gente se depara com situações que tem pessoas que estão em determinados cargos que ainda não aprenderam sequer o que é que pode e o que é que não pode. Veja, por exemplo, as entrevistas dos deputados estaduais e federais. Tinha até um canal humorístico, Benilton, que costumava fazer perguntas. O que é que você acha da atuação de tal país e tal? Eles não conseguiam responder nem as mais básicas aqui do convívio da gente, né? Imagina dos países de fora, né? Imagina em situações mais complexas. Então, assim, eu acho que número não quer dizer nada, a não ser o fato de que vai onerar os partidos políticos, porque cada candidato necessita de um advogado e de um contador, por exemplo, para fazer a prestação de contas. Então, isso vai onerar a campanha para isso. Vai onerar os partidos porque a propaganda eleitoral ela não é gratuita, ela é gratuita, rádio e TV, mas quem quer fazer um santinho tem que pagar, então a partir do momento que tem muito candidato, o partido tem que pagar esse santinho e vai onerar a sociedade, porque vai ser muita gente para a pessoa escolher que a gente não vai ter como analisar. São 13 vagas, mas a gente só vota em um, e são mais de 70 pré-candidatos, por exemplo, em nossa cidade. Então, Benilton, por exemplo, eu já fui procurado por mais de 12 amigos indicando que são pré-candidatos. Amigos. E fora as outras pessoas que não são tão amigas, que, como eu disse, vai chegar aí no mínimo aí a 70 candidatos quando eles forem escolhidos. Eu acredito aqui pela experiência que eu tenho, pela vontade que eu vejo nos pré-candidatos, que a vereador, no nosso município nós teremos mais de 70 candidatos a vereador, é muito. Muito mesmo, viu? O doutor Nazário, você falou aí nessa questão do custeio, né, de oneração aí, né, até para os partidos. E uma pergunta que muita gente se faz: candidato recebe ou não recebe dinheiro do fundo partidário? Bom, o partido ele vai receber sim, dentro, vamos dizer assim, dentro do número de candidaturas que ele apresente,
dentro da representação que ele tem no Congresso Nacional, existe o fundo partidário que vai vir para o município, para o partido. E o partido é quem vai distribuir esse dinheiro para seus pré-candidatos. Como é que vai ser essa distribuição? Aí vai ser uma coisa que cada agremiação partidária vai ter que sentar com seus líderes lá e decidir. O fato é que é importante ressaltar que esse dinheiro é destinado para a campanha, para divulgar os candidatos. Não é para comprar voto, não é para cometer nenhum ilícito eleitoral, não é para sustentar o pré-candidato, não é para pagar as contas de feira dele, de telefone dele. De telefone até pode, mas não o pessoal, né? Tem que ser, vamos dizer assim, despesas de campanha eleitoral, não despesas pessoais. Isso. E depois esses candidatos eles vão prestar conta, sim, à Justiça Eleitoral. E um detalhe é que se você não for bem assistido por um contador, se você não for assistido por um bom advogado, depois você também vai sofrer algumas consequências, como, por exemplo, devolver o dinheiro, ficar inelegível, etc. Depende muito da circunstância com que você gastou o dinheiro, que hoje é dinheiro público. Então, vamos lá. Eu gostaria que você desse 3 conselhos. O conselho para eleições 2024, eleições municipais 2024, para o partido político, para quem é pré-candidato e para o eleitor. Para o eleitor, o conselho que eu gostaria de deixar é que vote consciente. Porque quando você se desincumbe do seu papel de cidadão para se tornar um corrupto, quando você vende seu voto, você está forçando o político a ser corrupto e o futuro gestor a também ser corrupto e, consequentemente, você está desqualificando uma futura gestão que poderia lhe trazer benefícios como uma saúde melhor, uma educação melhor, uma assistência social melhor. Se você vota livre, de maneira consciente, escolhendo seu candidato sem pedir a ele nada em troca, você tem a liberdade de cobrar mais, porque você não está com o seu caráter nem com sua ficha criminal comprometida, porque, como eu disse, pedir algo a alguém em troca do seu voto também é crime. Para o candidato, o que é que eu digo? Divulgue, sim, faça um plano de governo bom, para que empolgue, entusiasme seus eleitores, os eleitores que ainda estão indecisos e que vão estar até a última hora, né? Porque a gente conhece pessoas que só decidem o voto na hora de votar, né? E joguem limpo uns com os outros, porque, como eu disse, política passa, as amizades ficam, e ninguém sabe no município de quem a gente vai precisar amanhã, num município pequeno como o nosso. E para os partidos políticos que procurem, sim, sempre agir de acordo com a lei, ampliar o espaço de debate, não só internamente, mas eu acho que seria muito importante, Danúbia, para a cidade em que a gente vive e para municípios pequenos como os nossos, haver um fórum de debates aí entre os presidentes de partido, porque assim, quando a gente judicializa demais o processo eleitoral, acaba que os cidadãos eles acabam pagando com isso. Porque se eu entro com 10 ações contra o partido adversário, o partido adversário se sente entusiasmado a entrar com outras 10 contra mim. A Justiça Eleitoral ela é obrigada a dar um veredito final a cada um. E muitas vezes quem é prejudicado não são só os candidatos que estão no jogo. Às vezes um eleitor que comentou alguma coisa num grupo de WhatsApp. Às vezes alguém que viu uma pesquisa que não está registrada e foi lá e jogou num grupo para favorecer seu candidato que supostamente estaria à frente. Às vezes alguém que está ali discutindo, dizendo que fulano é melhor, porque fulano cometeu um crime sem ter cometido, aí acaba que todo mundo vai para a justiça e daqui a pouco a cidade está parada com um número de processos e, o mais importante, desvirtua completamente o jogo político, que o jogo político na verdade nada mais é do que um cenário em que os pré-candidatos divulgam seus nomes e seus projetos e nós, como cidadãos, escolhemos quem é o melhor ao nosso ver, e cujo somatório da maioria é que define o jogo. Quem define não é Nazário, não é Benilton, não é Danúbia, não é o candidato. Quem define é a soma dos votos de toda a população. Muito bem, o pessoal está comentando aqui, Diane Amorim, um esclarecimento muito bom.
É isso, minha gente. Essa live vai ficar gravada. O doutor Nazário também está aqui com o apoio de Benilton, gravações, gravando, e depois vai soltar aí alguns cortes desse momento, né? O nosso tempo, ele é curto, um horário mais reduzido, que dá para tirar apenas algumas dúvidas e fazer alguns esclarecimentos, mas eu tenho certeza que ele, como advogado, né, vai estar passando aí nas suas redes sociais. Como você diz, a justiça eleitoral ela é muito dinâmica, né? Muito dinâmica e assim, o jogo ele começa com as regras, mas como a sociedade em si ela exige uma postura da justiça eleitoral também, dependendo de como o jogo ele vai sendo jogado, né? Automaticamente novas regras podem surgir durante a pré-campanha, o próximo da campanha, o próximo do próprio jogo, né? Ou depois, por exemplo, a gente, quando o juiz ele proclamar um resultado, ele vai dizer sim, vamos dizer assim, a data, por exemplo, da diplomação, né? Que é uma data que a gente não tem como certa agora. Então, o candidato eleito vai ser diplomado e depois nós teremos a maior festa, que é a festa da posse do vitorioso. Obviamente que num jogo político não existe empate. Mesmo um empate numérico, o mais velho levaria. Então, que nós queiramos ou não, dia 1º de janeiro alguém vai tomar posse como prefeito de nossa cidade e assim também nos outros municípios. E como eu disse, resultado da democracia, do jogo democrático. E eu gosto até de dizer assim, Benilton, nós vivemos aí um tempo, pouco tempo atrás, e às vezes até agora mesmo, em que existiam pessoas na democracia defendendo a ditadura. O que eu costumo perguntar é se ela teria a mesma coragem se fosse o contrário. Será que ela lutaria por democracia se nós vivêssemos em um regime de ditadura? A democracia ela tem, sim, suas falhas, como todo sistema humano, mas é o melhor sistema de se viver porque é onde se permite a liberdade da fala, a liberdade do voto, a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, e onde o escolhido é fruto de um consenso democrático feito por uma maioria. Muito bem, são exatamente na terra do Rei do Baião, 3h45, para você que ligou o rádio agora ou está acompanhando aí a live, este é doutor Nazário Bento, ele que é criminalista. Ô Nazário, passa para o povo, porque o pessoal diz, não, advogado é para tudo. Mas eu queria que você passasse aí o seu currículo. Danúbia, quando a gente sai da faculdade, a gente realmente sai com a formação de jurista, né? Nem advogado, na verdade, porque não existe faculdade de formação de advogados, existe faculdade de direito. Agora, quando a gente vai atuando, quando a gente vai se especializando, aí a gente vai abrindo um leque de atuação que nos possibilita atuar em várias áreas. No meu caso específico, por formação, por qualificação, eu sou advogado formado em direito, como dito, mais especializado em direito penal e em criminologia, em direito processual penal, mas pela experiência de 12 anos a gente atua com muita ênfase na área previdenciária e na área civil. E aí, quem quiser seguir a gente também, quem quiser acompanhar nosso trabalho, tem nosso Instagram, Duarte Bento ADV, onde lá eu coloco informações de todos os ramos do direito e onde também a gente sempre costuma tirar dúvidas das pessoas quando elas nos procuram. Lembrando que a consulta jurídica, ela é, vamos dizer assim, diferente do médico, o advogado não costuma cobrar consulta, mas nos casos específicos em que a pessoa acaba contratando e acaba se tornando cliente do escritório. Já as dúvidas de direito não, eu voluntariamente vou para o Instagram, para o YouTube e costumo responder todas elas aí de forma gratuita para que as pessoas elas possam conhecer seus direitos e com isso lutar por eles. É isso aí, minha gente. 3h47, doutor Nazário, eu gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui no nosso programa Cultura Mix, agradecer por todas as informações passadas. Se tiver alguma novidade, gostaria que você também nos colocasse a par, né? Como a gente já falou, essa questão do dinamismo da justiça eleitoral, né? E fizesse suas considerações finais. Danúbio, agradecer a você o espaço, agradecer a rádio, né, na pessoa de meu amigo Gil, que sempre não só me convida, como também é uma pessoa que gosta da informação do direito, gosta de estar se informando sobre não só seus direitos, mas também para trazer no programa dele, vamos dizer assim, algumas informações para a população. Agradecer a meu amigo Benilton também, que está aí gravando, e que nos possibilita ampliar o alcance de nossa entrevista na medida em que nós disponibilizamos isso
não só no YouTube, como também no Instagram. E principalmente agradecer o carinho e a atenção de todos vocês que sempre nos assistem, sempre curtem nossas postagens e sempre está aí no dia a dia contratando nossos serviços ou nos procurando para ajudar de alguma maneira. Muito obrigado e, se Deus permitir, até breve. Até breve. Muito bem, minha gente. Ó, faltando aí apenas 2 minutinhos para encerrar o nosso programa. Mas eu já estou indo embora, tá certo? Amanhã, se Deus quiser, eu estou de volta. E assim, para as eleições... Sim, Danube, existe sim assim, uma procura muito grande por parte do eleitor, né? Que normalmente eles querem entender o jogo político e às vezes nos contratam para fazer algum tipo de consultoria. Já existem partidos políticos e pré-candidatos também procurando a gente. Fico muito feliz porque recentemente algumas pessoas, vamos dizer assim, ligadas a outros grupos que não são meu, por parte da minha condição de eleitor, procuram meus serviços e isso nos exalta como profissional, nos alegra como profissional, como pessoa, né? E deixar claro que o serviço de advogado ele não é vinculado a partido A ou partido B. Ótimo. Ótimo esclarecimento, viu, Nazário? Isso é muito importante dizer, que o advogado particular ele trabalha para quem o contrata. Muito bem, e aqui colocaram até assim, Nazário, por que você não colocou o seu nome na política para ser um futuro prefeito? Ô, Nazário, só uma curiosidade, só temos 1 minuto. Tu tem vontade de entrar na política? Em 1 minuto não tem como responder. Eu acho que ele tá fugindo, hein? Mas, brincadeiras à parte, pessoal, a realidade é que o jogo político ele precisa melhorar muito para que muitas outras pessoas que são qualificadas, eles também queiram participar. Inclusive melhorar no sentido de melhorar a consciência política do cidadão. A partir do momento que o cidadão ele começar a entender qual é o papel do prefeito, qual é o papel do vereador, qual é o papel do deputado, e a não se deixar levar por questões menores na hora do voto, isso vai incentivar com que outras pessoas também participem futuramente. Muito bem, minha gente, encerrando aqui a nossa entrevista e o nosso programa, já desejando a todos um ótimo final de tarde e até amanhã, se Deus quiser. E a você, doutor Nazário, boa sorte aí nessa empreitada aí política, que eu sei que vem muito trabalho pela frente. Show, solta o som.